Turma, a paz do Senhor Jesus, cá estamos nós em mais um episódio do podcast Imersos, o raso não é o seu lugar. E hoje nós trataremos desse assunto tão pertinente e importante para a nossa realidade hoje, cristianismo na prática. E o nosso convidado não é ninguém mais, ninguém menos que o reverendo, professor, pastor, teólogo, Adil Abel. Irmão Adil, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor vem de longe, não é nosso vizinho aqui tão próximo, mas de imediato, assim que nós fizemos o convite, o senhor aceitou, e para nós é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Temos a certeza que hoje, assim como tem sido nos sábados anteriores, o Senhor será um instrumento nas mãos de Deus. Amém. E através da sua vida, muitas vidas serão impactadas pela palavra de Deus. Fique à vontade, você está em casa, deixa Deus te usar e seja um canal de bênção para as nossas vidas. Amém, amém. Eu agradeço desde já a toda a equipe pelo convite, pela confiança, né? Um privilégio estar aqui, para aqueles que nos escutam, para aqueles que vão escutar depois ou agora. Meu muito boa tarde, meu muito obrigado também à igreja, né, aos líderes. É um privilégio estar aqui e não existe melhor lugar, né, para discutir a melhor coisa, né, que falar de Cristo, o melhor Sim. assunto. Nunca é demais tratar acerca do reino. Então, que o Senhor nos use hoje, né, que o Senhor nos encontre disponíveis e à disposição daquilo que Ele tem para derramar nas nossas vidas, né? Amém. Cortando primeiro em nós e naqueles que estão conosco também. Amém, glória a Deus. Irmão Adil, antes de nós darmos continuidade ao nosso bate-papo, eu preciso agora fazer aqui o merchan dos nossos colaboradores. O primeiro deles é o Supermercado JC da Vila Nunes, Ney, do nosso amigo Wellington. E aqui você encontra, nesse supermercado, qualidade e economia todos os dias. Esse mercado oferece também uma ampla variedade de produtos com os melhores preços da região. Irmão, você pode pesquisar em todos os lugares. O melhor preço você vai encontrar aqui, JC Vila Nunes. Além disso, eles também contam com um açougue, uma padaria e um setor de frutas frescas, direto da terra, legumes e verduras. Essa equipe está pronta para te atender com toda excelência. Excelência é essa que você só encontra na JC Vila Nunes. Vem comigo, irmão Wellington. Um abraço para você e muito obrigado por contribuir com este projeto que tem alcançado muitas vidas. Deus em Cristo lhe abençoe. Adil, vamos lá. Voltando aqui para o nosso bate-papo. Cristianismo na prática. Nós sabemos que esse é um tema provocativo. Perfeito. Principalmente porque ele nos faz olhar para nós e entender o que de fato nós estamos fazendo. E por que, quando nós falamos sobre esse tema, eu fiz questão de abordá-lo com você? Porque eu já te acompanho nas redes sociais há algum tempo e eu vejo como você é muito objetivo em suas mensagens, tirando o evangelho dessa bolha teórica e trazendo para a sua prática, o seu dia a dia. Então eu tenho em você a figura perfeita para nós tratarmos desse assunto. Amém. Porque você não só fala, você não só prega, mas eu vejo nas redes sociais e também através de amigos que nós temos em comum, Sim. que você de fato vive o evangelho. Amém. Então, fala para nós, o que é de fato o cristianismo na prática? Maravilha. O cristianismo na prática, eu costumo dizer que é a maneira posicional, quando a gente fala sobre o cristianismo na prática, nada mais do que uma redundância, né? A gente entender que quando a gente fala, por exemplo, a primeira menção de Atos 11, lá no versículo 19, quando os cristãos que saíram expulsos, né, fugidos de Jerusalém, chegando ali no Chipre, na Antioquia, a Bíblia vai dizer que eles foram chamados ali de cristão pela primeira vez. Sim. Mas duas coisas me destacam ali, e eu queria fazer um paralelo com esse verso e com aquilo que Tiago vai dizer lá no capítulo 2, a partir do versículo 14, sobre a fé sem obra, que os cristãos ali na Antioquia, eles foram chamados em cristão sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto posicional, tá? A postura, né? O fazer e por que fazer. Então, o princípio de ser cristão parte muito em ser parecido ou se parecer com aquilo que Cristo fez. Na prática, eu costumo chamar isso de um cristianismo posicional, que nós praticamos aquilo que ele praticou. E o segundo aspecto, que é o aspecto orgânico, que é o aspecto da escolha de vida como cultura do reino, né? Não só eu faço, mas também eu sou.
Tá? Eu não fui formado para fazer. Eu fui chamado para ser e fazer. A minha ação prática, a minha ação profissional, ele não só anuncia um reino, mas ele anuncia quem sou eu no reino. Né? Porque a partir disso, nós costumamos dizer, tem uma frase que diz assim, que o testemunho arrasta e o Espírito Santo convence. Sim. Esse testemunho arrastar vem muito pela prática posicional. Então, o que eu defino como um cristianismo prático? O cristianismo prático para mim é toda ação orgânica, posicional, de forma direta, explícita, que causa impacto em alguém. Que causa impacto social, que causa impacto pessoal. Sim. Então, um cristão, ele não é conhecido pela maneira como ele fala, ele não é conhecido pelas roupas que ele usa, ele não é conhecido pelos lugares que ele frequenta, ele é conhecido pela maneira como ele é acessível. Então, quem olha de fora, ele vê algo, além daquilo que ele está vendo, que aparenta ver. E esse algo é o reino de Deus. O reino de Deus está aí. O apóstolo Paulo dizer, vocês são as cartas escritas. Vocês foram escritas a dedo, vocês foram chamados a dedo. E ser essa carta é imprimir os valores. Então, nós precisamos partir do princípio de que o cristianismo ele é operante, ele é posicional e ele é orgânico. Tá? Então, e aí a gente já começa a refutar umas ideias. Eu destaquei aqui, por exemplo, o que Tiago vai dizer em Tiago 2, 14 ao 26, mas eu queria ler só 2 versículos, que é o 14 e 18. O Tiago vai dizer assim, mas meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Olha o versículo 18 que ele diz, mas alguém pode dizer, você tem fé e eu tenho ações, ou obras, né? Em outras versões. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações, por meio das minhas obras. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é dar significado ao que é esse cristianismo. Quando a gente fala sobre cristianismo, o que é? É ir para a igreja? É não falar palavrão? É não beber? É não se prostituir? Talvez, mas não só isso. Isso é um complemento. Está dentro do pacote. Mas isso não define. Existem coisas muito maiores então. Sim. Então, o que é o cristianismo? O cristianismo é a figura, é a definição, é o espelho, tá? É a preposição de quem é Cristo. Quando eu olho no cristianismo, eu não consigo não ver quem é Cristo. E é a partir desse Cristo que eu começo a definir, então, qual é a minha regra de vida. Ou qual é a nossa regra de vida como cristão nesse mundo. Né? Jesus vai dizer assim, olha, o Filho do Homem veio buscar e achar aquilo que se havia perdido. E nós precisamos olhar o que se perdeu. Achar é fácil. Só que muitas vezes nós estamos achando qualquer coisa. Nós precisamos saber o que nós estamos procurando. Porque se ele veio buscar aquilo que se havia perdido e ele achou e nos deu essa incumbência, ainda existem coisas que precisam ser achadas. Ou a coisa que precisa ser achada. O modelo que precisa ser achado. E esse modelo nada mais, nada é do que a reconciliação dos filhos ao Pai. Perfeito. E devolver os filhos à casa do Pai. Então o cristianismo prático, ele vem por esse princípio aqui básico de entender que cristianismo é um prenúncio, uma preposição de quem é Cristo, tá? E a partir das práticas aí a gente pode discutir quais são as práticas, como é esse cristianismo prático. Uau, muito bom, muito bom. Enquanto você falava, a primeira coisa que veio à minha mente é que assim, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente meio que cresce numa bolha onde a gente escuta muita coisa que não pode fazer. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não estou aqui para julgar quem fala, quem ensina. Sim. Só que nós vemos que o cristianismo vai muito além daquilo que eu não posso fazer. Mas o cristianismo estabelece também diretrizes daquilo que eu devo fazer. Então não é uma vida somente de reclusão, mas sobretudo é uma vida de ação. Sim. Só que muito se ensina sobre as coisas que eu não devo fazer, mas ignoramos ao mesmo tempo as diretrizes que nós devemos fazer. Aí, por exemplo, eu posso dizer porque eu sou da Assembleia, então se eu sou da Assembleia eu posso falar da Assembleia. Sim. Então assim, na Assembleia eu cresci, né? Eu venho de um berço evangélico, graças a Deus, cresci na Assembleia. E na Assembleia eu sempre ouvi, olha, o homem não pode usar brinco, que era muito comum quando eu era mais jovem, né? Era moda. Sim. O homem não pode usar determinadas roupas, o homem não pode falar determinadas coisas, não pode frequentar determinados lugares, não pode adquirir determinados hábitos. Isso. Tudo bem. Só que aí você vai crescendo e aí você só entende aquilo que você não deve fazer. Mas o que é que como cristão eu devo fazer?
É só dizer não para algumas propostas? Isso é o suficiente para me tornar semelhante com Cristo? Visto que, quando olhamos para a vida de Cristo, nós vemos Jesus fazendo muito mais do que aquilo que as pessoas simplesmente dizem, não faço. Então eu vejo que o Evangelho, ele é muito apresentado como uma vida de reclusão. Sim. Não faça, não pode, não vá, não ande, não diga, mas ao mesmo tempo as diretrizes que deveriam pautar os nossos passos, vá, faça, assim, assado, direita, esquerda, não tem sido ensinado. Aí nós vemos que os obreiros, por exemplo, vão crescendo, criando aquela visão somente daquilo que não se deve fazer. Aí você vê, por exemplo, que quando existe esse contraste entre a juventude e o ancião não sabe dizer o que o jovem deve fazer. Ele só consegue dizer o que ele não pode fazer. E aí agora, a gente vivendo nessa, segundo a sociologia, era pós-moderna, onde não existe mais uma verdade absoluta, tudo muito relativo. Para você convencer alguém hoje, principalmente um jovem, você precisa ter argumento. Se o seu argumento é simplesmente dizer não, irmão, você perdeu o jovem. Aí se você perde um jovem, você perde até às vezes um ministério promissor. Alguém que poderia ser alguém que contribuiria com a expansão do reino, o crescimento, a propagação do evangelho. Só que aí nós vemos que é uma coisa que já vem lá de trás. Um evangelho de reclusão e não um evangelho de ação. Perfeito. O que você acha disso? Eu concordo plenamente, e aí me permita acrescentar, você está falando aí sobre esse evangelho impeditivo, né? Que nós somos muitas vezes apresentados a Jesus, ou Jesus nos é apresentado através da proibição, né? Sim. E não é segredo, isso perpassa até a própria igreja Assembleia, mas em outras denominações, de que por muito tempo as pessoas estavam na igreja com medo de ir para o inferno, né? Servir Deus através de. Desde que Deus entregou seu Filho, o servir Deus através de caiu e não vale mais como pêndulo de salvação. Então nós temos um único caminho, que é Cristo. Sem Ele ninguém vem, não é ir. Então o ir deixou de ir desde que o homem parou de fazer um esforço humano. Sim. E aí passou a servir através de quem morreu por nós. E aí como é que a gente entende isso? Nós temos uma disparidade geracional, se a gente olhar assim no aspecto sociológico. Zygmunt, por exemplo, um sociólogo muito famoso, ele vai escrever um livro, A Era da Globalização, e ele vai falar sobre a sociedade líquida, que é o relativismo, né? Que embora os nossos anciãos, embora nossas gerações passadas, eles criaram mais, produziram mais, trabalharam mais, permaneceram mais nos seus empregos, nas suas igrejas, né? Nós hoje mudamos muito fácil de igreja, foram mais sólidos. Pois é. Só que o grande erro talvez seja não ter passado esse bastão de maneira prática. Sim. E ficou muito subjetivo. Perfeito. Então nós temos um evangelho que ele é subjetivo e objetivo. Ele é subjetivo em que aspecto? No aspecto doutrinário. Então nós usamos a doutrina não para alavancar as pessoas, sobretudo os jovens. Vamos colocar a geração Y e a geração Z. A geração Y não conseguiu alavancar a geração Z. Por quê? Porque ela foi subjetiva. Subjetiva em que aspecto? Olha, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Eu posso dizer que você não pode fazer isso, mas eu tenho que te explicar também por que não fazer. Por quê? Exato. Eu não posso ter medo de falar a verdade. Não posso ter medo de apresentar as consequências. Não é nada quantitativo nem qualitativo. Não estamos falando de número, estamos falando do que pode causar de desastre. Nós estamos falando de gerar vida. Então eu te mostro o caminho, te mostro como percorrer o caminho. Eu não vou falar sobre as lombadas, não vou falar sobre os buracos. Tem buracos, mas você pode aproveitar. Você pode tirar o melhor do buraco, você pode tirar o melhor de uma lombada, pode tirar o melhor do cansaço, pode tirar o melhor da frustração, sabe? E formar isso. E aí, quando a gente entra no nosso tema sobre o cristianismo prático, o nosso grande problema hoje é viver esse evangelho almático, tá? Baseado no sentimento. Sim. Então nós estamos dentro de uma bolha onde nós sentimos certas coisas, tá? Que nos fazem declarar que nós pertencemos a Deus, que somos de Deus. Quando na verdade Deus está dizendo assim, cara, vocês precisam sair desse lugar. E o sair desse lugar não é sair do sistema físico da instituição, é sair de nós mesmos. Sair do nosso conforto, sabe? E foi passado isso erradamente? Foi.
Porém, nós também abraçamos isso como verdade e há um medo em romper com isso. E nos acomodamos. E nos acomodamos. A verdade é então, o cristianismo prático, ele se estabilizou, e aí eu cito, por exemplo, coloquei aqui, quando você falava aí, Jesus vai dizer em Lucas 9, 23 e 24, né, que é a máxima, por exemplo, no versículo 23, né, se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. 3 aspectos que nós precisamos entender. Então, quem eu sou? Seguidor? Ok. Neguei? Neguei. Se eu digo que sou seguidor, eu neguei. Perfeito. Você pegou a cruz? Peguei. Tá seguindo? Tô. Com a cruz ou sem a cruz? Uau. Porque tem gente dentro da bolha sem cruz. Perfeito. Então abraçou a instituição, não abraçou a cruz. Perfeito. Eu sou evangélico. Tá, o evangélico baseado em que princípio? Moral? Em que princípio econômico? Em que princípio fisiológico? Você precisa de uma cura de uma doença, de uma bênção, de uma resposta? O evangelho sem cruz é o evangelho que me sustenta. Não é o evangelho que me incomoda, que me causa desconforto. Ah, mas esse é radical, falar, não, cabe bonança, mas cabe sofrimento também. Precisa ter esse equilíbrio. É a realidade do evangelho, não podemos fugir disso. Então isso que você falou é muito importante, porque a prática ela cai muito na falta de uma relação geracional, de uma para outra. Sim. E aí é muito mais fácil eu proibir, fica subjetivo e eu não falo sobre. Né? Mas aí cria-se uma lacuna muito grande. Demais. Porque se eu proíbo e eu não falo sobre, alguém vai preencher essa coluna. E o problema aqui é quem está preenchendo a coluna ou o que está preenchendo a coluna. Aí quando você falou da geração Z, a geração Z nada mais é do que uma geração que tem sido fundamentada em territórios relativos. Perfeito. E se o território é um território relativo, a terra é relativa, não tem solidez, não se tem estrutura. Nenhum. Se não tem estrutura, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer adversidade vai trazer prejuízos para uma edificação. É basicamente aquilo que Jesus ensina através do sábio e do tolo. O sábio constrói a sua casa na rocha e o tolo constrói a sua casa na areia. Perfeito. Hoje a nossa geração tem edificado as suas construções na areia. Isso. E a diferença da areia para a rocha tem a ver com profundidade. Porque quando se fala do território palestino é aquela coisa. Quanto mais fundo você cava, mais próximo você está da rocha. Perfeito. Então, quanto mais fundo você cava, mais perto você está de obter uma estrutura sólida. Isso. Só que o problema é, cavar fundo dói e dá trabalho. Sim. Aí a nossa geração, a geração Z, não quer ter esse trabalho. Sim. Eles estão mais preocupados com a suntuosidade do edifício do que com a sua estrutura. Então, de uma forma bem clara, estamos mais preocupados com a aparência daquilo que nós estamos edificando do que com a sua estrutura, o seu fundamento. Só que nem tudo que tem aparência tem estrutura. E em dado momento, essa aparência vai ter que lidar com as adversidades da vida. Isso é natural. O próprio Jesus vai dizer, em verdade vos digo, no mundo tereis aflições, elas virão. Só que aí a nossa permanência em Deus, a nossa permanência de pé vai depender da nossa estrutura. Perfeito. E então observe que essa lacuna ela tem sido preenchida justamente por tudo aquilo que deixa a terra ainda mais movediça. Isso. Você começa a construir, vai afundando, mas ela não encontra solidez. Sim. Se não tem solidez, a tendência é que no primeiro vento ela caia. É isso que eu vejo nessa geração. Perfeito. E eu não digo isso apenas com um tom crítico, mas é algo preocupante. Sim. Porque é necessário que ministros, ensinadores, homens de Deus se levantem para tentar despertar essa galera. Obviamente, nós sabemos que isso é um papel do Espírito Santo, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, nós, como instrumentos do Espírito Santo, temos que entender a nossa responsabilidade. Isso. Temos que trazer de volta a mensagem do Evangelho em sua genuinidade. E não essa que tem sido pregada aí, onde você vai ser governador, onde você vai ser isso e aquilo, mas não vai lidar com nenhuma adversidade. O Evangelho é muito agradável, mas nada existe de confronto. E não é assim. Como é que foi o Evangelho que você não só aprendeu, Adil, mas que você também vivenciou ao longo da sua vida? Isso que você falou é tão importante sobre a questão da estrutura. Tem uma conta dentro da sociologia que a gente usa muito,
para entender uma geração com a outra, né? Se você quer entender se uma geração progrediu ou não, dentro de 40 anos, você precisa entender e saber com que 3 coisas, né? Primeiro, como seus pais ou seus avós casaram, em que trabalharam e o que construíram. Casamento, trabalho e construção. A tríade para você entender uma outra geração. E aí você olha essa geração e vê se essa geração ela tem isso. Se ela não tem, porque houve uma ruptura, um fracasso. E aí passa muito por a questão, como é que eu vejo a responsabilidade? A nossa responsabilidade como igreja, primeiramente. A igreja local, a igreja que está inserida num contexto urbano, ou contexto rural, ela precisa, primeiramente, ser acessível para todos. Perfeito. Ela precisa ser acessível, ela precisa estar aberta para todos. Não, mas a igreja é aberta para todos. Não, não é aberta para todos. Quando o evangelho ele deixa de ser prático, ele não é acessível. Tiago vai usar um termo que é o termo ergon, ali quando ele fala sobre fé e obra. E o termo ergon, ele pode ser traduzido como ação. Só que não é uma ação de irresponsabilidade. É uma ação de compromisso. Eu faço e tenho um compromisso com aquilo que eu faço. Porque é uma responsabilidade para quem me ensinou a fazer aquilo. Então o nosso modelo de igreja, ele precisa primeiro rever como a igreja local vê a cidade. Eu tenho pensado muito nisso, eu fui gerado nesse contexto de olhar e ver o quê? Que o órfão e a viúva, eles precisam deixar de ser paisagens. Porque Jesus, quando vai falar sobre a oferta da viúva, lá em Marcos, nós nos perdemos muito no foco da oferta. Mas Jesus não está falando só da oferta. Jesus está falando da responsabilidade que Tiago vai dizer sobre a religiosidade, sobre a religião. Por quê? Versículos antes, Jesus vai dizer assim, mas tem alguém pegando o que é da oferta, da viúva, tem alguém não cuidando da viúva. E aí se a gente for olhar, não é o foco da nossa mensagem hoje, tem uma viúva no meio de uma liturgia que não era para ela estar lá. Não era para aquela mulher estar ali. Não era para ela estar fazendo aquilo que ela estava fazendo. Porque você vai olhar que quando Jesus fala sobre isso, os discípulos enxergam os homens. Enxergam os escribas, enxergam os saduceus, fariseus, enxergam os sacerdotes. Só a elite. Porque o ambiente não era favorável para ela. Mas aquela mulher entrou ali e ela prestou adoração e chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque quando a igreja deixa de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, no contexto em que ela está inserida, os que precisam, o alvo da ação de Deus, invade a igreja, invade a liturgia da igreja. E nós, cegos dentro da religiosidade, a gente não enxerga isso e muitas vezes até demoniza. Perfeito. Recrimina, proíbe. Então, onde eu, por exemplo, eu me insiro nisso daí, no mesmo contexto em que você falou, que não é uma fala crítica, mas é uma fala reflexiva para que a gente saia desse lugar, de se identificar nesse lugar e sair dele. Então, eu entendo muito que uma igreja que não é conhecida pelo que faz, não pode declarar o nome de Deus que faz. Não pode. E quem conhece a igreja pelo que ela faz é o contexto em que ela está inserida. São os órfãos e as viúvas. É o morador de rua. É o necessitado. Até porque só vai valorizar a ação da igreja quem é acudido pela igreja. Quem é acudido pela igreja. Perfeito. Porque o importante não é levar a igreja para a igreja, é levar a igreja. Uau, muito bom. Nós precisamos pensar nisso. Sim. A ação prática do cristianismo é essa. Jesus e ele vai chegar em certos contextos e algum desse contexto vai dizer assim, não pude fazer vários milagres ali porque as pessoas não creram. Mas Jesus não deixou de ir. Então esse é o ponto central. Então se a gente sentar e analisar dentro da nossa religiosidade, dentro das nossas instituições, o quanto nós nos preparamos para prestar culto e receber algo, nós já estamos praticando um evangelho sentimental que não é um evangelho prático. Quando na verdade nós não devemos nos preparar para receber, devemos nos preparar para entregar. O salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O salmista é essa igreja que impacta o contexto local dela. Está dizendo assim, eu estou alegre aonde eu estou. Não estou alegre porque eu vou para a casa do Senhor. Eu estou alegre porque o convite chegou no contexto que eu estou. Se o convite chegou até mim, eu estou sendo alguma coisa aqui. Estou sendo visto. Estou sendo visto. Exato. Então, no momento que eu me alegrei ali, alguém se alegra. Então, a nossa prática, o nosso papel, assim, meu irmão, minha irmã, você que nos escuta, nós precisamos
romper com essa bolha. No sentido, desde a nossa liturgia, desde o nosso aspecto, não falo de renovação de Bíblia, renovação teológica, não. Falo aspecto prático. Prático, sabe? O nosso falar, o nosso pensar, a maneira como nós estamos inseridos nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres. Nós precisamos parar com essa ideia de secularização, sabe? Distorcida, sabe? Separar as coisas, né? Pessoa física, pessoa jurídica, pessoa espiritual, pessoa humana. Precisamos parar com isso. Perfeito. Precisamos imprimir. Eu tomei para mim, nesse aspecto prático, enquanto meditava, a vida de Daniel. Tem três coisas em Daniel que me chamam a atenção também em Davi, né? Daniel chega na Babilônia e olha como o inimigo das nossas almas, até hoje, sobretudo na geração Z, ela está apresentando as mesmas coisas. Ele vai oferecer 3 coisas para Daniel. A primeira coisa que ele oferece é comida. Certo. Abastança. Vou te fazer ficar forte, você vai ser bem, tal. Segunda coisa, vou te dar um nome. Dá um nome local, um nome que te dá fama, grandeza, seguidores. Você vai... Tá. Terceira coisa, vou te dar roupa. Vou te dar status. Você vai ser diferente. E Daniel rejeita essas 3 coisas. E Daniel não rejeita dizendo que é proibido. Daniel rejeita apresentando uma alternativa. Porque Daniel, se rejeita proibindo, ele não ganharia ninguém. Não ganharia ninguém. Fala, como é que você vai proibir algo que você não está no seu contexto? Como é que você proíbe na terra coisas que você entendeu a partir do céu? Não é por aí. Então o que você faz? Você apresenta uma alternativa. Tá bacana que vocês estão vendo. Não estou falando que vocês estão vendo errado. Mas tem outra alternativa. Vamos tentar experimentar. E Davi está descendo no vale. Saul tem 3 coisas para oferecer também. O que Saul oferece? Quem matar vai casar com a minha filha. Vai se assentar na minha mesa, vai comer comigo e vai ter meu nome. E vai vestir as minhas roupas. E aí Davi olha aquele contexto e Davi não critica nem proíbe o que Saul apresenta. Davi apresenta uma alternativa. Fala, meu Senhor, seu servo, sabe, isso é legal, mas seu servo matou um leão, assim... Sem utilizar nada disso. Sem nada, isso é legal, isso é bom. Deixa eu experimentar, vai que funciona. Então isso tem a ver com o aspecto prático. Porque nós precisamos parar de ser militantes religiosos e começar a ser filhos. Sabe? Na militância não há intimidade, na militância há cegueira, na militância há idolatria, tudo a qualquer custo. Mas na intimidade não. A intimidade é acessível. É acessível. Então o meu aspecto, o meu papel, eu me vejo muito, irmão, nesse lugar de chamar a responsabilidade para dizer para aqueles que estão feridos, foram feridos pelo sistema religioso, que foram deixados fora da bolha, porque tem até gente que não conseguiu entrar na bolha. Sim. Sabe, dizer, meu, não é isso aí. Não é isso aí, mas também não adianta furar a bolha que não vai resolver. Vamos tentar sentar na mesa, porque o lugar da mesa, a mesa do Pai é reconciliadora. Sim. O pão e o vinho não é só para nos alimentar, é para nos tornar igual, o princípio de equidade. Promover comunhão. Comunhão total. Então, mas tem fulano, não, pode deixar. Pode deixar, o traidor senta. A mesa revela o caráter. A gente não está aqui para denunciar isso, não. Tem um traidor aqui, ele vai comer, depois ele vai fazer o que ele quiser. Então esse é o nosso papel como igreja, de entender que é nossa responsabilidade abraçar a cidade, abraçar o bairro. E abraçar o bairro e a cidade é abraçar as questões que o bairro e a cidade trazem. Sabe? Não sou como evangelista assim, urbano. Eu fico muito para trás quando as pessoas começam a questionar a igreja. Não, mas esse dinheiro a gente podia gastar aquilo. Não é por aí, cabe. Cabe. Nós só precisamos despertar as pessoas. Sim. Existem pessoas que vão ter que estar lá fora. E existem aquelas que vão precisar estar lá dentro. E há esse equilíbrio. Eu ganho, entrego, cuida. Eu ganho, entrego, cuida. E sucessivamente. Bom, enquanto você estava falando aí, eu já fiquei pensando aqui, Adil, o quanto nós poderíamos fazer por aqueles que estão na rua e não fazendo. Perfeito.
E eu digo isso por mim, primeiro Sim, por mim. nós, sim. Primeiro por mim. Eu vejo tanta coisa na rua e eu fico pensando, rapaz, eu poderia fazer desse jeito, daquele jeito. Só que no final das contas eu não faço nada. E aí, enquanto você estava falando, o Espírito Santo foi me incomodando aqui, latejando aqui na minha cabeça, você precisa melhorar. Porque nós temos realmente que sair dessa zona de conforto, onde nós acreditamos que simplesmente trazer para a igreja vai resolver o problema da humanidade. Não. A igreja precisa levar Jesus até aqueles que estão lá fora. Perfeito. Então nós estamos limitando o evangelho ao ambiente eclesiástico. Eu não estou dizendo que isso não é importante, longe disso. Só que tão importante quanto trazer para Cristo, é levar Cristo. Isso. Uau. E aí é isso que eu vou dizer por mim, não estou falando da minha instituição, da Assembleia, não, estou falando de Hernani. Sim. Eu preciso levar Cristo às pessoas, onde quer que eu esteja. Isso. Seja no trabalho, seja... Principalmente na rua, porque assim, querendo ou não, eu também não quero ficar aqui, no meu trabalho eu tenho meu testemunho, por onde eu passo. Só que eu digo por aqueles que ninguém vê. Aqueles que estão na rua, às vezes sentados ali do lado do banco, pedindo um dinheiro, pedindo alguma coisa, as pessoas passam e é como se eles fossem simplesmente uma lombada. E eu também. E eu também faço parte desses que passa e não olha. Eu cumprimento às vezes, mas tem vezes que na correria eu não cumprimento. E aí o Espírito Santo me trouxe a reflexão, irmão, não é isso. Não adianta pregar. Não adianta pregar, depois ver Jesus salvando, batizando, mas e o seu papel fundamental? Ora, a igreja primitiva criou um sistema para atender os órfãos e viúvas. Sim. A igreja primitiva, o nosso modelo de igreja, criou-se um sistema para atender os necessitados. E assim, eu, Hernani, volto a dizer, me preocupo muito em estudar teologia, me tornar um conhecedor das Escrituras. Mas de nada adianta me tornar um doutor se eu negligenciar o meu papel fundamental, levar Cristo para aqueles que necessitam de Cristo. E os que necessitam de Cristo não estão necessariamente nos congressos, na igreja, no culto de missões. Os que necessitam de Cristo, eles estão lá fora. Até porque, como um pastor que esteve aqui anteriormente, ele falou, quando o Estado ele não acode ou ele não socorre aqueles que necessitam, a igreja tem o papel primordial de fazer. Se o Estado falha com a sociedade, a igreja tem que suprir essa carência. Concordo plenamente. E isso bateu em mim de uma forma que eu fiquei, cara, eu preciso melhorar. E agora mais uma vez. Então assim, você observa que quando nós paramos para fazer uma introspecção e observamos aquilo que nós estamos carecendo, nós vemos que existe muita coisa. Só que nós estamos tão bitolados a esse modelo instaurado pelo sistema, onde você vem na igreja tais dias, participa de tais cultos, faz determinadas coisas e você é um crente do ano. Você é um homem de Deus. Eu não estou aqui para dizer quem é ou quem não é, não cabe a mim. Só que eu vejo que ser de fato um cristão na prática não é simplesmente trazer para a igreja, mas é levar Cristo àqueles que estão fora da igreja. Então eu acho que esse bate-papo está sendo muito melhor para mim do que talvez seja para aqueles que estão assistindo. Mas você vê que é uma conversa. Já é o suficiente para que Jesus nos mostre aonde nós estamos pecando. E é por isso que nós temos que sempre ter o cuidado com que tipo de roda nós estamos inseridos e em que tipo de mesas nós estamos nos assentando. Verdade. Isso é tremendo, verdade. Você estava falando ali sobre o aspecto prático, né? De como quando o Estado não atende às demandas sociais, entre elas econômicas e até culturais, por exemplo, a igreja precisa atender. Eu tenho uma frase que o Senhor ministrou ao meu coração um tempo atrás, na rua, fazendo trabalho social, que ia dizer assim que se Deus não puder usar a santidade da igreja para confrontar a cidade, Ele vai usar o pecado da cidade para confrontar a igreja. Sabe, a gente precisa entender isso. Porque se nós nos contentamos, quando a gente citou aqui, por exemplo, não tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tá? A aflição, se a gente for levar em prática, não é aceitar e admitir pobreza no aspecto do pecado.
porque existe um sistema de pobreza corruptivo, né, da corrupção, um sistema de pobreza econômico, né, que é a maioria que a gente vive, que é econômico e social, e existe um sistema de pobreza que é fruto da iniquidade. Perfeito. Então, por exemplo, vamos falar na questão do Brasil. Nós vivemos num país que é um país que a gente chama um país monoparental. O que é isso? É um país em que a maioria das famílias é chefiada por mulheres. Né? A gente olha para o contexto brasileiro, de cada 10 famílias, 5 ou 6 são chefiadas por mulheres. Né? Você vai olhar no sistema de adoção ou de reconhecimento de paternidade, a maioria, nós temos de cada 10 pessoas, 3 não tem a ficha escrita lá, o nome do pai. Né? Se a igreja entende isso naturalmente, a igreja está sendo omissa. Sim. A igreja está sendo omissa, porque a igreja ela precisa entender o caráter paternal dela para os órfãos. Perfeito. E aí, se nós, dentro daquilo que você falou, e é importante nós fazermos essa reflexão individualmente, né? Qual é o meu papel como cristão na igreja? Que tipo de cristão eu sou? Né? Que leva a Cristo, ou que leva as pessoas a ter Cristo, tá? Ou que aguarda as pessoas a chegarem a ter Cristo? Porque se a igreja não puder confrontar, se a cidade não puder confrontar a igreja precisa estar perfeita. Tá? A igreja precisa estar perfeita. E a igreja somos nós. Sim. Tá? Não existe igreja de um. Um é templo. Perfeito. Igreja é um conjunto. Onde tiver 2 ou 3, aí eu estou. Igreja. Ah, eu sou igreja. Não. Você não é igreja, você é templo, ponto, acabou. Individualmente você é um membro. Você é um membro. Só isso. É, só isso. Falando sobre essa relação de que se Deus não puder usar a santidade da igreja para confrontar a cidade, ele vai usar o pecado da cidade para confrontar a igreja. E aí me ocorreu também de pensar, quando a gente fala sobre esse aspecto, né, tá falando sobre a monoparentalidade, que a maioria das famílias são chefiadas por mulheres, algo prático, por exemplo, dentro das nossas igrejas, nesse evangelho prático, nesse cristianismo prático, nós precisamos começar a falar sobre qualidade de vida e começar pelo lazer, por exemplo. Nós nos incomodamos pouco, e isso não é você que nos escuta. Você vai passar uma praça da cidade, aqui em Lorena, por exemplo, você vai encontrar uma placa ali de uma instituição que financiou aquelas flores, aquilo lá. E nessas andanças urbanas eu observo poucas placas de igreja, sabe? Igreja tal reformou a Praça do Rosário. Sim. A praça do quê? Por quê? Porque a nossa relação com a cidade é uma relação de entregar para a cidade algo que ela não tem, baseado naquilo que a gente vive dentro da igreja, não naquilo que a cidade fala. Sim. Então nós não estamos. Jesus está lá em João 4, vai dizer assim: e era necessário passar por Samaria. Samaria tinha necessidade de receber o libertador. Tinha essa necessidade. Samaria falou isso e Jesus escutou isso. E os judeus entenderam que os samaritanos são agressivos, são violentos. Então é melhor não ter relação com eles. Então nessa violência, o que eu entendo? Uma necessidade, um pedido de socorro. Sim. E é isso que nós precisamos entender nas nossas cidades. Onde eu vejo uma biqueira, eu entendo uma quebra de paternidade. Eu não vejo um traficante que vai matar alguém que vai me roubar. É a prática. Acontece, não queira aqui passar pano e tal, etc, minimizar as coisas, não é isso. Mas há uma quebra de paternidade. Há uma ausência de mesa ali. Há uma ausência de afetividade. Há uma ausência de qualidade de vida ali. Então é alguém que talvez vai ganhar mais dinheiro que todos nós aqui, mas ele nunca vai usufruir daquele dinheiro. Não só pelo aspecto da ilegalidade, mas isso pelo aspecto da visão. Uma visão turva. Não tem perspectiva. Ele não prospectou um futuro. E aí o pior de tudo é quando você vai olhar para esse gerente que está ali na esquina vendendo, ele saiu da bolha. Ou é filho de alguém que está dentro da bolha. Entendeu? Ora pelo meu filho que está desviado e tal, etc. Amém. A oração tem isso. Nós temos testemunhos tremendos dentro da igreja. Mas será que a igreja está preparada? Será que nós, como jovens, estamos preparados para chegar ali e pedir um tempo desse jovem no trabalho dele, antes de criminalizar, entender que aquilo é o trabalho dele e poder tirar um tempo para tomar um café e conversar com ele? Sabe? Trazer. Será que nós estamos preocupados em parar e sentar com o morador de rua e perguntar de onde você vem, o que te aconteceu nesse meio tempo para que você pudesse parar aqui? Então, a nossa responsabilidade, para entrar naquilo que a gente está discutindo,
é entender que nós temos capacidade de fazer. E a pergunta é, nós queremos fazer? Queremos de fato fazer? Porque dá para fazer congresso enquanto nós evangelizamos pessoas também. Dá para fazer campanha enquanto nós evangelizamos pessoas, enquanto nós ganhamos pessoas. A igreja, ela precisa ser tão espiritual como social também. Sim. Não pode perder esse crivo, não pode sob aspecto nenhum. Nós precisamos, nós não podemos ter medo de aprender, nós não podemos ter medo da ciência, nós não podemos ter medo de abraçar, de limpar, de lavar os pés, nós não podemos. Então, essa responsabilidade é nossa como igreja, sabe? E o tempo todo pensando, nós não estamos preocupados em falar de denominação, nós estamos falando da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Perfeito. Uma noiva ataviada, uma noiva que tem um mestre-sala, que tem um ataviador, se é que podemos usar essa expressão, que tem alguém que está aprumando ela a partir daquilo que Cristo fez. Eu vou enviar o Paráclitos que vai vos apontar as obras. Rapaz, isso é muito importante, porque esse tipo de conversa, por exemplo, eu vou usar sempre eu como exemplo para não expor nada nem ninguém, mas é um tipo de conversa que eu nunca tive. E na verdade, se nós olharmos para a Bíblia, é uma conversa que não deveria sair de nossas mesas. Sim. Esse é o grande problema. Perfeitamente. Porque assim, observe que agora eu estou com 25 anos. Esse bate-papo com certeza absoluta ficará marcado em minha memória. Amém. Só que durante esses 25 anos, por que é que eu nunca tive um bate-papo desse? E é claro, tem muito termo que você utilizou que foi extraído do seu conhecimento intelectual, acadêmico, você estudou e tal. Só que existem pontos basilares da fé. Perfeito. Que eles não são extraídos da academia. Sim. Não são extraídos da teologia, sociologia, não. Isso. É Bíblia e experiência. Então, assim, eu vejo que criou-se algumas barreiras que têm dificultado, de fato, esse estabelecimento de uma igreja prática. A igreja hoje moderna é uma igreja muito teórica. Criou-se um sistema onde nós pregamos muito sobre Jesus, mas imitamos pouco Jesus. Então é aquela coisa, não, eu quero ser um... Se você parar para conversar com um jovem hoje, você que lida com tantas pessoas no seu dia a dia, quantos jovens vão dizer para você que ainda tem o sonho de ser pastor quando crescer? Pois é. Então assim, e eu gosto muito de conversar com pessoas mais experientes. Sim. Então, há um tempo atrás, eles dizem que antigamente era comum. Sim. Os jovens desejavam ser pastores. Por quê? Porque pastor era um homem de Deus, um homem respeitado, um homem de valor, um homem admirado pelos da sua casa. Hoje em dia já existe uma visão completamente deturpada a respeito do pastor. E óbvio, nós vemos sim que tem muitos que dão um mau exemplo, tudo bem. Sim. Só que eles não são padrão. Sim, não é o crivo. Até porque o nosso padrão de pastor é Jesus. O bom pastor. Aí quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que o pastor do Antigo Testamento, ele apacentava as suas ovelhas para em algum momento sacrificá-las e oferecê-las a Deus como adoração. Agora no Novo Testamento, o bom pastor ele faz o efeito inverso. Ele, ao invés de sacrificar a sua ovelha, se sacrifica em prol da vida da sua ovelha. O que é que nós estamos fazendo que nos torna semelhantes a esse pastor? Será que nós estamos nos sacrificando para que ovelhas que estão perdidas por aí voltem para o rebanho? Será que nós estamos nos sacrificando para que as ovelhas que estão distantes voltem para o aprisco? Será que nós estamos nos sacrificando para alimentar essas ovelhas que estão famintas? Então percebe que hoje, pelo menos eu vejo dessa forma, até porque eu vivo em um meio, e o meu meio ele não define um padrão. Só que no meio que eu vivo, eu vejo que hoje a igreja está muito teórica e pouco prática. E isso também perpassa justamente pela ausência desse tipo de conversa. Porque imagina que se toda semana tivesse alguém com essa visão, a igreja tem que ser assim, assim, assado. Obviamente, não vai ser aquela coisa imposta. Mas é aquela ideia que vai se impregnando através do ensino. Então, olha, faz isso aqui, direcionamento. É o que Jesus fazia com os seus discípulos.
Então você vê que Jesus, ele primeiro comissiona, antes de comissionar, melhor dizendo, ele instrui. Antes de mandá-los fazerem o ID, ele primeiro ensina através das suas próprias ações. Isso. Então observe que existe sim a necessidade de termos pessoas ensinando, mas sobretudo existe a necessidade de termos pessoas fazendo e exemplificando. Isso. E aqui está o grande problema. Sim. Então assim, a minha oração é para que o Senhor levante uma geração que tenha compromisso com a sua verdade, mas também que tenha compromisso em praticar a sua verdade. Amém. Porque praticar a verdade está muito além de deixar de fazer coisas. É, isso mesmo. Mas está muito mais atrelado a fazer coisas. Perfeito. E fazer essas coisas implica tornar-se semelhante a Cristo, principalmente no ponto que a igreja primitiva abraçou, atender os necessitados. Uau. Então são as viúvas, os órfãos, aqueles que carecem de uma atenção que a sociedade hoje já não dá, já não tem tempo. Mas Adil, vamos lá. Eu não quero ficar aqui falando, nós já alcançamos aqui o tempo, estamos caminhando para o fim. Maravilha. Mas antes de nós encerrarmos aqui, como nós fazemos em todos os episódios, eu peço que você transmita um recado, um conselho, em breves palavras para aqueles que estão nos assistindo agora. Maravilha. Para aqueles que estão nos escutando, que estão nos assistindo agora, eu acho que é muito importante você que começar por dois públicos, né? Eles estão dentro da igreja, aqueles que são a igreja de Cristo, estão no corpo. É muito importante você entender não só quem é você na igreja, mas entender o que a sua igreja precisa hoje. O que a sua igreja necessita, o que precisa acontecer ainda na sua igreja. E dito isso, identificando isso, procurar pares, procurar mesas, lugares acessíveis onde você possa crescer. E eu acho que programas como esse são extremamente importantes para entender não só qual é o papel da igreja dentro da fé subjetiva e objetiva, o que a igreja pode fazer, Nós não queremos mundanizar a igreja. Sim. Mas a igreja pode fazer com qualidade aquilo que o mundo já faz há muito tempo. Sim. E às vezes sem monetizar, sem comercializar, às vezes sem procurar esse status de seguidores, de abrangência. É importante, faz parte de toda a cadeia sistêmica, mas não. Então eu queria te motivar, você, meu irmão, minha irmã que nos assiste, não desista. Não desista. O meu pastor diz assim que o seu chamado é aquilo que tem para fazer hoje. Quando Lutero foi perguntado em um dos seus discípulos, Lutero, o que eu preciso fazer para servir de fato o Senhor? Lutero perguntou para aquele discípulo, o que você faz no seu dia a dia? Ele disse, eu sou sapateiro. Então faça o melhor sapato e venda com preço justo. Nada mais. Nada mais disso. Deus se move naquilo que ele entregou como ferramenta. Então, se você é a pessoa que abraça, todo mundo na igreja fala do seu abraço, abrace as pessoas. Estenda esse abraço para fora. Se você é o tipo de pessoa que quando vai no mercado sempre compra duas coisas a mais e não entende por que compra duas coisas, continue comprando porque essas pessoas vão vir bater na sua porta. Faça uma compra, faça uma comida, deixa de lado porque essa pessoa vai bater. Saia de noite, de madrugada, compre, separe as roupas, não roupas que não te sirvam mais, roupas que você gostaria de usar. E leve, sabe? Entender. Eu tenho por mim, eu ensino sempre, tenho 2 filhos, eu ensino sempre isso para eles, que ao sair de casa, nós precisamos levar ou mantimento ou dinheiro no carro, para servir os filhos de Deus. E aí uma vez a minha filha falou, pai, mas se a pessoa pegar esse dinheiro e ela usar com droga? E a minha resposta para ela foi, você acha que o papai se droga? Ela falou, não, jamais. Pois é. Tudo aquilo que o papai tem é fruto daquilo que ele faz. Então, ou seja, o meu dinheiro ele não foi feito para isso. Eu não posso. Então, assim, o que eu quero dizer é o quê? Muitas vezes nós não queremos ofertar porque nós achamos que nós estamos sustentando um vício. Sim. Não, eu não estou sustentando um vício. Eu não tenho compromisso, eu não como semente, não tenho compromisso com a semente. Eu tenho compromisso com a terra. Eu cuido da terra. Se a semente vai brotar ou não vai brotar, não é responsabilidade minha. Eu tenho que acreditar que essa terra vai vingar.
É esse lugar que Deus me deu. Então, assim, não desista. E você que não professa, você que está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus é maior do que a igreja, a instituição. Jesus é o noivo. Então, independentemente se alguém falou alguma coisa que você não queria ouvir, não gostou, se alguém te tocou, se alguém gritou, se alguém fez alguma coisa e você ouviu por onde ouviu e não gostou, volte para a casa do Pai. Volte. Que quando nós olhamos em Lucas 15, a Bíblia vai dizer que lá na volta do Filho, o autor de Lucas ele vai usar artigos definidos para definir as coisas que o Pai deixou. E a mensagem que eu vejo ali é que para todo filho que saiu de casa, o pai sempre tem uma coisa preparada antes mesmo do filho sair. Deus sabe qual a maneira que você está dentro da casa. O pai sabe. Ele não se espantou se você saiu. Só volte. Ele tem um anel e, sobretudo, ele tem o cordeiro. Ele não mandou ir lá no curral. Falou, separa aquele lá. Lembra daquele? Lembra. É aquele lá que você vai trazer. Já estava pronto. É aquilo do bom pastor. Que o sacrifício agora sou eu. Não é mais você. Segura aqui que agora eu sei qual é o preço. Então, diante de tudo isso, que não fique só aqui, você que está nos escutando, procure literatura. A gente faz indicação se for necessário para que você se aprofunda. É algum termo que a gente usou aqui que é importante. Nós precisamos olhar para a cidade de um outro jeito. Precisamos olhar para a rua, para o bairro de um outro jeito. Essas seriam as minhas palavras para todos nós que estamos aqui, para todos nós que nos escutam e nos assistem nessa tarde. Glória a Deus, glória a Deus. Adil, em primeiro lugar, muito obrigado. Amém, amém. Muito obrigado pela sua presença. Com certeza foi enriquecedor, pelo menos para mim. Glória a Deus. Se não serviu para ninguém do outro lado, irmão, que aula. Muito obrigado mesmo, de coração. A minha oração é para que Deus te preserve assim. Amém. Preserve você sendo esse homem cheio dele. Glória a Deus. E alguém que não está limitado à bolha, mas que o conhece através de um relacionamento íntimo. E isso é visível através de suas palavras. Amém. E nós vemos que a palavra nos diz que aquele que é espiritual conhece as coisas espirituais. Perfeito. Então, um homem espiritual, ele conhece o outro. Então, que Amém. Deus em Cristo lhe abençoe, bem como toda a sua família. Amém. Quero louvar a Deus também pela nossa galera aqui, a nossa técnica, o nosso Elon Musk da Vila Passos, o irmão Ney, a profetisa Josi, que Deus em Cristo lhes abençoe. Sem vocês nada disso seria possível. Como eu costumo dizer, Adil, eu sou a parte mais tranquila aqui do projeto. Eu só sento aqui, começo a falar, ouço, aprendo, vou embora cheio. Mas a galera aqui é que trabalha. Então que Deus em Cristo lhes abençoe. E agora, mais uma vez, eu quero aqui falar sobre o nosso colaborador, Supermercado JC Vila Nunes, do nosso amigo e companheiro Wellington. Nesse mercado você encontra qualidade e economia todos os dias, não é somente segunda, terça, quarta, é todos os dias. Eles oferecem uma ampla variedade de produtos com os melhores preços da região. Além disso, eles contam com um açougue, uma padaria e um setor de frutas fresquinhos, direto da terra, legumes e verduras. Eles estão prontos para te atender com excelência. Que Deus em Cristo lhes abençoe. Aqui nós concluímos mais um episódio do podcast Imersos. O raso não é o seu lugar.